Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência no vídeo da compota. Só que hoje nós vamos pintar o pêssego e a flor, tá bom? Eu já deixei com vocês no vídeo 1, no vídeo da compota, o risco. Eu também vou deixar na aba da comunidade para vocês pegarem mais tarde, para vocês poderem pintar, tá? Nesse vídeo nós vamos começar o pêssego com a cor amarelo ouro. Vou usar também a cor amarelo pêssego, vermelho carmim e outras cores que eu vou usando ao longo do vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de pintura em tecido, assim, eu já convido vocês a deixar o seu like, que me ajuda muito, e desde já eu já agradeço. Também convido a se inscreverem no canal, eu sempre trago novidades de pintura em tecido para vocês. Ó, vamos começar a pintar? E vou começar com essa parte aqui de baixo do risco. Eu tô usando o pincel número 6, mas eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, o número 10, esse de cabo amarelo mesmo, que é mais fácil da gente pintar, tá? Os pincéis menores são bons pra gente dar acabamento. Eu vou passar amarelo ouro nessa parte, e girando o pincel. E tampo bem a trama do tecido. Agora eu vou pegar o amarelo pêssego e vou passar um pouquinho na lateral. O pêssego, se a gente observar, ele tem um tom que ele vai do amarelo até a cor pêssego mesmo, né? Então, venho girando o pincel e fazendo a união das duas cores. E nessa parte aqui também, ó. Essa cor pêssego, eu vou usar mais na parte de fora do pêssego. Giro bem o pincel, misturo bem as duas cores, sempre misturando as cores, tá? Nessa parte aqui também. Tá um pouquinho do amarelo ouro aqui. Fica uma cor bem bonita a união das duas cores, né, ó? Nem muito amarelo, nem muito pêssego. Então, essa é a nossa base do pêssego. Agora, eu vou pegar a cor vermelho carmim. Com a cor vermelho carmim, eu vou colocar aqui nessa parte de trás do risco. Não tem um risco aqui, então a gente vai colocar nessa parte de trás do risco. Eu já venho esticando essa tinta, tanto pra cá como pra lá. Vou fazer um Vzinho aqui, ó. E venho puxando pequenas linhas. Só que não são linhas retas. Essa aqui é um pouquinho mais retas, mas essa aqui é um pouquinho mais curva. Imitando um pouco essa circunferência do pêssego. Aqui também a gente puxa um pouquinho mais redondinho, ó, tanto que tá no risco, né? E eu venho puxando essas linhas. Esfumo bem. O segredo aqui, gente, é esfumar bem mesmo. Não deixar aparecer muito as marcas, tá? Ó. Então, peguei um pouquinho mais de tinta e venho já esfumando. Vou pegar um pouquinho, eu vou fazer nessa parte aqui de baixo agora, tá? Então, eu venho aqui, ó. Não tanto aqui embaixo, eu venho aqui no meio. Eu venho girando o pincel. Eu tô com o pincel menor agora, aquele pincel número 6. Então, aqui, ó, na parte do amarelo pele e na parte do amarelo ouro. Vai dar uma diferença na tonalidade.
Mas o pêssego, ele tem esses tons mais diferentes um do outro, tá? Vou botar um pouquinho mais aqui, observa que eu tô fazendo as manchinhas do pêssego. Deixando ele bem redondinho aqui, ó, as manchinhas, ó. Então, eu vou escurecer mais essa parte. Deixo mais escuro aqui. E essa parte aqui do meio e essa parte aqui, ó. Eu vou escurecer mais. Vou pegar um pouquinho do amarelo pele. Desculpe, é amarelo pêssego essa cor aqui, não é amarelo pele. Eu venho esfumando. Essa parte aqui de fora. Mesmo porque essa parte aqui é um pouco mais clara, porque é a parte que tá em cima do vidro, né? Volto aqui no vermelho carmim. E venho escurecendo novamente. Eu vou pegar agora um pouquinho do vermelho profundo. Quem não tiver, pode usar também a cor púrpura. Vou pôr nessa parte. E vim esfumando. Veja como que ele é bem escuro, né? A gente usou um pouquinho aqui também na compota. Então, já vem esfumando. Vou pegar muito forte o pincel, não. Mais suave. Vim fazendo umas manchinhas no nosso pêssego. Nesse aqui também, ó. Vou escurecer um pouquinho aqui. Aqui eu desço. Pegar um pouquinho do amarelo pele. Amarelo ouro. E venho esfumando. Um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou esfumando bem, tá? Aqui agora do amarelo pêssego. Deixa aparecendo assim, como se ele tivesse bem aveludado. Então, antes de sempre tirar no pincel, nesse caso, ele vai deixar a textura do pêssego mais aveludada. Com a cor salmão bebê, que é bem clarinho, eu vou agora clarear um pouco esse pêssego. Então, eu vou pôr um pouco nessa parte, sempre girando o pincel. Um pouco aqui, ó. Giro bem o pincel. Aqui dentro, onde ficou essas manchas do amarelo ouro, também venho esfumando. Com a mão bem leve, viu, gente? Não aperta muito o pincel, não, pra não dar que fique umas marquinhas mesmo.
Vou botar aqui um pouquinho no amarelo ouro. Deixar um pouco mais amarelo aqui, nessa parte. E a nossa luz vai ficar um pouco mais pra cá. Aqui, ó. Sempre girando o pincel. Passar um pouquinho do amarelo nessa parte. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Vou clarear um pouco aqui, ó. Um pouco aqui também. Vamos vir com o amarelo limão, faço as manchinhas. Deixa eu só acertar aqui com o vermelho carmim, tá? Então, vou botar só mais um pouquinho do amarelo peixe, salmão bebê. Eu vou esperar secar para poder colocar um pouco mais para deixar as manchinhas mesmo. Então, eu vou adiantando esse daqui. É do mesmo jeito, tá? Pintei esse segundo pêssego com a cor amarelo ouro e amarelo pêssego, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho carmim e vou vir nessa parte daqui, ó, de trás desse pêssego. Então, nós vamos fazer a sombra desse pêssego em cima desse, tá? Então, eu já venho girando o pincel. Vamos assim, ó, assim dá pra ver melhor, ó. Então, aqui é o pêssego que tá por trás. Então, a gente vem com esses movimentos circulares. Tira bem a tinta. Vou botar um pouquinho mais de tinta nessa parte. Fazendo as manchinhas do pêssego. Ele tem umas manchinhas mesmo. Ó, fica bem manchadinho, tá? Vou mais aqui. Mais um pouquinho aqui também no cantinho. Com o restinho que tá no pincel, aquela sujeirinha que fica, sabe? Vai ficar um laranjinha. A parte mais escura do pêssego é nessa parte aqui. Então, aqui eu vou colocando mais tinta. E nessa parte aqui, ó, de dentro aqui, ó. Faço esse movimento aqui circular. Tá no risco, tá? Vocês observam que quando a gente coloca a tinta em cima dessa cor amarelo pêssego, ele fica um pouquinho mais rosado, ó. E nessa parte do amarelo ouro, o vermelho carmim fica mais laranjinha. Então é legal essa combinação das duas cores, que o pêssego ele tem umas manchinhas, ele não é completamente laranja, né? Ele é meio rosinha. Vou pegar um pouquinho mais do amarelo pêssego. Quem não tiver pode usar amarelo pele também. Agora eu vou pegar. Ó, você observa que eu peguei o amarelo pêssego, como que fica mais rosinha, né? Ó. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão.
pôr nessa parte aqui, ó. Clarear um pouquinho. Então tem uma diferença mesmo, fica um pouquinho diferente, fica mais rosinha aqui nessa parte que tá com em cima do amarelo pêssego e mais laranja perto do amarelo ouro. Agora eu vou pegar a cor vermelho carmim, que é um vermelho bem escuro, pouquinho só, tá? Tira até o excesso. Vou botar nessa parte aqui, ó. Como eu falei, essa parte aqui é um pouco mais escura, porque a sombra desse pêssego em cima desse, né? Então, eu venho, faço movimentos assim, ó, girando o pincel, faço as manchinhas, sempre girando o pincel. Movimentos pequenos. E venho aprofundando um pouquinho mais nessas manchinhas. Aqui também vou fazendo umas manchinhas assim, ó, no sentido horário. Um pouquinho mais aqui. E para clarear, a gente vai usar o salmão bebê, que é um rosinha bem clarinho. Vou pegar um pouquinho dele e vou colocar nessa parte, ó. Ele é bem clarinho, quase não aparece. Se vocês quiserem esperar secar um pouco, então põe, depois espera secar um pouquinho, põe um pouquinho mais. Ó, ele vai ficar puxando para um rosa, né? Esse cantinho. Esse aqui, eu vou passar de novo aqui o salmão bebê, ó, em cima dessa parte. Não que manchou, mas aqui essa parte fica um pouco mais clara mesmo, tá? Olha como aparece bem. Já vi esfumando, jogando por dentro desse daqui. Esse aqui também, vou botar um pouquinho mais aqui, ó. E esfumo bem. Sempre tirando o pincel, tá? Quando secar, a gente põe um pouquinho mais, onde tinha necessidade. Vou botar um pouquinho nesse aqui também, ó. Aqui já tá mais seco. Olha como ele aparece bem o salmão bebê nele. Põe um pouquinho da tinta e já vem apagando a marquinha aqui também, ó. Vou sentar um pouquinho com amarelo limão nessa parte. Então, como ele não é muito liso, ele tem que aparecer essa textura veludada que o pêssego tem, tá? Então, tô usando aqui um pouquinho do amarelo limão e clareando um pouquinho. Só em algumas partes. Vou botar um pouquinho do salmão bebê. Ele é um rosinha bem bonito, ó. Como já faz as manchinhas. Um pouquinho do amarelo limão. Então, eu vou esperar esse aqui secar pra gente dar um acabamento nele, tá? Peguei um pouquinho do amarelo limão e vou clarear um pouco aqui, ó. Tem um outro pêssego aqui do lado.
desse lado aqui. Eu vou trazer ele pronto pra vocês e a gente termina com a florzinha, tá? Mas é do mesmo jeito que esses aqui, amarelo ouro, amarelo pêssego ao redor. E a gente clareia com um pouquinho, escurece com um pouquinho de vermelho carmim e clareia com salmão bebê, tá? Eu trago pronto para vocês verem como ficou. Pintei o outro pêssego do mesmo modo que eu pintei aqueles lá, tá? Agora eu vou pintar essa florzinha que tá aqui. Eu vou começar usando o azul cobalto. Eu vou pintar um pouco das pétalas, tá? Fazer o fundo dela com o azul cobalto. É uma sugestão de cores, vocês podem usar azul marinho, azul turquesa, mas o ideal é que seja um azul um pouco mais forte. Quando a gente vem com a cor mais clara, para poder aparecer, tá? Ó. Eu também não vou passar do risco, eu vou pintar em cima do risco mesmo. Tô dentro do risco. Sempre dentro do risco, tá? Ó. Aí vocês vejam como que é mais fácil para vocês. Se vocês começam de cima, assim, ó, de cima para dentro, ou de baixo para fora. Nesse caso aqui não vai atrapalhar muito, não. Eu costumo mesmo fazer de baixo para fora, ó. Vem espalhando bem a tinta, mas eu já faço o desenho, pinto dentro do desenho da flor mesmo, tá? Não estendo muito, não. Agora com a cor azul hortênsia, que é um azul mais clarinho, agora eu vim de fora mesmo. Vou pegar um pincel também um pouco menor, número 6, e eu vou puxar essas linhas de fora para dentro, por fora assim, de um lado e do outro. Com a mão bem leve, tá? Não aperto muito, ó. E venho fazendo a nossa pétala. Então, a base tá bem escura e aparece bem, ó. Pego bastante tinta e venho puxando para baixo. Observa que eu não estou girando o pincel, só estou puxando essa linha para baixo. Então, eu vou fazer duas marquinhas, uma por fora, depois eu venho do outro lado e faço uma outra marquinha. Eu sumo um pouquinho por dentro. É bem fácil fazer essa florzinha. Eu faço uma linha pro lado de lá e a outra do outro lado. A gente vai sempre no sentido do centro e circulando a flor. Ó, sempre circulando a flor, tá? Então, tá girando. A gente vem sempre, ó. Tá subindo aqui, já tá subindo um pouquinho mais. Olha o movimento do pincel. Aqui tem uma pétala.
E algumas pétalas, gente, elas ficam meio que por trás, pequenininha por trás mesmo. E vem a outra aqui por cima. Vai ficar uma flor bem cheinha. Então, ficam umas pétalas maiores, outras menores. Só que a gente sempre respeita a circunferência do desenho, né, da flor. Vou botar umas pétalas aqui por trás. Quando secar, a gente põe um pouquinho mais de luz nela. Mas o ideal é que ela fique um tomzinho mais azulado mesmo. Esse azul bem clarinho, então já faz a parte do branco da luz, né, ó. E quando seca, talvez ela não pegue tanto. Vou fazer o miolinho dela. Pegar um pouquinho da cor siena, eu vou passar um pouco nesse meio e já venho girando o pincel. Vou passar mais um pouquinho também aqui, ó, nessa lateral, tá? Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Pegar um pouquinho novamente do siena, botar aqui nesse meinho. Ó, bem pouquinho. Vou fazer um miolinho aqui. E aqui também vou deixar um pouquinho mais escuro. E com a cor siena mesmo, eu vou fazer pequenas batidinhas aqui por fora. Ó, pequenas batidinhas entre o amarelo e o azul, tá? Só colocando a tinta, gente. Isso eu tô colocando assim, ó. Venho batendo no pincel, faço pequenas marquinhas. Como se fossem pequenos carimbos. Vou pegar novamente um pouquinho do amarelo. Vou pegar agora a cor marfim. Com marfim a gente vai dar um acabamento nessa parte, tá? Então, nessa parte que eu bati, eu venho com marfim por cima. Se você pegar um pincelzinho menor, acho que dá pra fazer, ó. Fazer umas marquinhas. E aqui eu vou separar um pouco também. Aqui, ó. Debaixo desse aqui, ó. Dá um pouquinho de luz, tá? Um pouquinho mais de pontinhos. Vou pegar um pouquinho do marrom, deixar um pouquinho mais escuro. Um pouquinho do marrom, eu só vou escurecer um pouquinho nesse meio. Eu troquei o pincel também, peguei o número 2, esse de cabo vermelho. Acho que a referência é 141. Que é um pouquinho mais macio. E agora sim, vou pegar fazer esses pontinhos aqui. Só umas batidinhas. Ó, pra gente escurecer um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui também no meio. Tá? Um pouquinho do amarelo. São umas pontinhos que tem aqui, umas sementes que tem aí. Vou pegar um pouquinho do branco, vou clarear um pouquinho mais. Vou passar um pouquinho do branco aqui
um pouquinho do branco nessas sementinhas. Acho que agora dá pra ver melhor. Um pouquinho do branco mais, vou passar aqui, ó. Só tô arrumando um pouquinho das sementes, tá? Pronto, essa parte tá pronta. Quando secar, eu coloco um pouquinho mais de branco, porque agora não pega muito, né? Vou arrumar um pouquinho também do branco aqui, ó. Deixa eu limpar o pincel. Vou botar um pouquinho do branco nessas pétalas aqui, ó. Vocês podem esperar secar e passar também, que também dá certo, tá? Ó, só tô mostrando aqui. Vai ficar um pouquinho mais claro. Não são em todas que eu vou passar, não. Só vou passar só em algumas. A gente acentua um pouquinho dessa luz, tá? Eu gosto que fica assim, essas manchinhas. Eu não sei como que vocês gostam, mas eu gosto assim. Tem duas folhinhas do lado, eu vou pintar com vocês uma, pintar essa daqui, ó. Então, eu vou pegar o verde folha, que é o verde mais clarinho, faço o contorno no meio e puxo a folha bem pequenininha, ó, puxar só duas linhas. Para um lado. Venho e vou puxar essa linha agora pro outro lado. Deixa um espaçozinho entre os dois tons de verde. Já vai ficar uma marquinha, tá? Vou pegar o branco agora e vou pintar do lado de fora para dentro desses espaços que eu deixei. E aqui bem perto da folha, da flor, né? Agora faço pela parte de dentro e vou jogando nesses espaços. Esfumo tudo, meio que unifico, né, a cor. Agora eu vou pegar um tom de verde mais escuro. Vou pegar aqui o verde musgo. Ó, vou pegar, faço um meinho, troquei de pincel. Vou pegar o pincel um pouco menor. Isso eu vou colocar um pouquinho do verde musgo, só para deixar um pouquinho mais escuro. Eu venho por fora agora aqui. Desse outro lado eu venho por fora. E faço as nervurinhas da folhinha. Agora essa aqui é a folhinha de baixo, tá? Então a folhinha é bem fácil de fazer. Ó, ficou assim a folhinha. Eu vou pintar as outras folhinhas e volto com o projeto pronto para vocês verem como ficou. Terminei de pintar as folhas, ficaram assim, tá? Pintei também essas daqui da lateral. E também já pintei o fundo. Para o fundo eu usei a cor sépia. E com a cor sépia eu vou fazer o miolinho. Na verdade é o talinho, né? Que tem aqui no pêssego.
Ponho um pouquinho, faço uma bolinha aqui, com cuidado, e puxo um cabinho. Vou fazer isso em todos. Vou pegar um pouquinho do marfim e eu vou passar aqui, ó, do lado aqui, ó. É só um ponto de luz, tá? Um pouquinho só. Eu vou também jogar um pouquinho no cabinho. E vou espalhar bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesses dois aqui da lateral. É bem facinho, ó. Só você aperta o pincel como se fosse dando pequenas carimbos, né? Só faz só uma bolinha, vou fazer um pouquinho maior, que esse pêssego é um pouquinho maior, e venho puxando a haste aqui dele, tá? Agora com cor marfim, bem pouquinho, bem na pontinha do pincel, né? O truque aqui é não pegar muita tinta. Eu tô usando um pincel também desses cabo vermelhinho, que é bem macio. Vou fazer a mesma coisa nesse. E a gente já vai finalizando o nosso trabalho, né? É um trabalho bem delicado, mas fica muito bonito. Aqui não ficou muito reto, mas não tem necessidade de ficar reto também não, viu? A gente pode fazer um pouquinho de uma curva também. É importante aprender coisas diferentes para vocês aprender a aprimorar a pintura de vocês. Essa pintura ficou muito bonita para vocês darem de presente, para decorar a casa de vocês, né? Até para vender, também é muito fácil vender uma pintura assim. Vocês põem um barrado de crochê, esse aqui tá com barrado de tecido, depois eu vou mostrar para vocês como ficou, vou deixar lá na aba da comunidade, junto com o risco, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.